Boa noite. Paz de Jesus entre nós. Agradecidos desde já pela possibilidade, após mais uma semana de trabalho, de convivência, das lutas necessárias ao nosso aperfeiçoamento, aqui nos reencontrarmos na Casa Espírita, sob o amparo dos amigos espirituais. É nesse sentido que peço para darmos início à nossa atividade doutrinária da noite, pedindo aos bons espíritos tranquilizando os nossos pensamentos, envolvidos pela atmosfera fluídica espiritual, que preparada amorosamente venha encontrar em cada um de nós corações receptivos às instruções que vêm do alto. Que conhecedores deste amparo, sabedores do amor divino que se derrama sobre nós, tenhamos a humildade de receber os ensinamentos como semente que cai em campo fértil, para que através do trabalho, do cultivo, da produção, através de bons pensamentos e ações, venhamos a ter colheita farta para distribuirmos de mãos cheias o ensino do Evangelho do Mestre, à luz da doutrina espírita, a todos que nos acompanham na jornada presente. Jesus conosco. Que assim seja. Para a noite de hoje não poderia ser diferente. Nós trazemos aqui para as nossas reflexões páginas da obra em que Allan Kardec vem comentar para nós os ensinos do Mestre amado, nosso Mestre Jesus. A obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Obra essa que inúmeras vezes, na Casa Espírita nós ouvimos falar a respeito delas. Quando chegamos para ser atendido na Casa Espírita, passamos pelas entrevistas. O próprio companheiro que nos recepciona no atendimento fraterno nos orienta nesse sentido, para fazermos as leituras em casa do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito se fala da prática salutar do Evangelho no lar, em que se reúne os familiares. Dou uma pequena distorção, em que se reúne os familiares uma vez por semana, para dentro de um clima fraterno, poder comentar as lições do Mestre também. 15, 20 minutinhos, já é possível fazer um Evangelho no lar. Isso cria não só um hábito, mas especialmente um compromisso da nossa parte de pararmos um pouco durante a nossa semana para fazer reflexões que certamente serão muito oportunas, que nos farão lembrar dos nossos compromissos sempre presentes no contato uns com os outros. E a mensagem do Mestre tem essa tarefa especial entre nós. Por isso ela permanece tão atual. Se consultarmos nos dias de hoje psicólogos, educadores, estudiosos das filosofias, das questões morais que afligem a humanidade, tudo o que é dito por aqueles que são conhecidos como os sábios mais eminentes do nosso tempo, já está contido lá no Evangelho do Mestre. Com uma clareza, com uma simplicidade, que muitas vezes nos espanta do quanto permanecemos ainda cegos diante de lições tão evidentes. E tem um convite muito lógico, muito claro para cada um de nós. Que ainda que se não fosse pelos benefícios que nos traz no equilíbrio da saúde orgânica e espiritual, por inteligência, por lógica pura, nós adotaríamos os princípios cristãos como base para a nossa existência. Porque fora disso, temos apenas e tão somente a contramão do orgulho, da vaidade e do egoísmo, que nos mantém, inevitavelmente,
no círculo de desajuste e de desequilíbrio que nós tão bem conhecemos. Por isso o convite do Mestre é reiterado para a sua mensagem, que é mensagem de vida, que é mensagem que traz luminosidade para a nossa existência e para aqueles que nos acompanham também. Para isso eu trago essa aqui, gente. É uma edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode perguntar para mim, nossa, mas não tinha um Evangelho mais novinho para trazer, né? Para a exposição. Mas é proposital. Porque esse foi o primeiro Evangelho segundo o Espiritismo que eu adquiri. Há 18 anos atrás. Aliás, amanhã, porque eu tenho esse hábito de colocar data, né, nos livros que eu acabo adquirindo, e está aqui a data de 29/8/97. Amanhã, 18 anos. Me chamando a atenção a respeito disso, por isso trago a partir dele a gente tratar sobre um capítulo em especial, um tema de um capítulo em especial, que é pouco comentado, muito pouco comentado, inclusive nas palestras aqui da sexta-feira. Aliás, é algo que tanto me chamou a atenção que na próxima reunião nossa de conselho eu vou comentar, porque nós não incluímos, certamente por uma desatenção, nas sugestões de palestras da sexta-feira. E por isso também eu trago para essa noite, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Há 28 capítulos nessa obra. O último capítulo é uma coletânea de preces espíritas. Nós falamos muito sobre o tema prece. Mas de que forma nós vamos fazer a prece? De que forma nós vamos nos dirigir aos companheiros espirituais? Kardec teve o cuidado, sob a supervisão dos espíritos superiores, de escrever um capítulo especial para isto, que não tem somente prece, mas tem explicações do porquê de fazer essas preces. Que é uma questão interessante dentro da doutrina espírita, porque nós não propomos a prece como um cumprimento de um rito religioso. Se não bastaria, como já fizemos, o nosso passado milenar nos chama para isso, decorar as falas, expor de maneira maquinal, automatizada, palavras para fazer uma oração, para fazer uma prece. O que Kardec propõe no capítulo 28, que aqui citamos, coletânea de preces espíritas, são sugestões de prece. A partir delas, podemos, por nossas próprias palavras, dentro do contexto da vida de cada um de nós, fazer uso da melhor forma que pudermos, tendo como base, como exemplo, como referência, como modelos, as preces que se encontram neste capítulo que citamos aqui, de número 28. Mas o que eu quero tratar em especial é a segunda parte desse capítulo 28, o qual vou propor aqui uma leitura comentada, uma breve leitura comentada. Lógico, o capítulo e os itens são bem mais extensos, né? Tratando sobre preces para si mesmo. Você começa por aí, né? Não consegue fazer uma prece nem pela gente, né? Imagina pelo companheiro que está do lado, né? Fala assim, não, tem que perdoar seu inimigo, faz uma oração para ele. Mas nem para você faz, companheiro. Preces para si mesmo, né? Capítulo de número 2. E olha o subtema, o subtítulo que vai trazer aqui para a gente. Anjos guardiães e espíritos protetores. É uma explicação que Allan Kardec vai dar para a gente, didática, esse pedagogo, professor que ele era, sobre anjos guardiões e espíritos protetores. Ele vai trazer aqui, nós vamos comentando brevemente o texto do codificador. Ele escreve logo no início, no item 11. Todos temos um bom espírito. Todos temos um bom espírito, que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob a sua proteção. Primeira lição: nenhuma criatura reencarnada sobre este planeta, e vamos falar só do nosso quintal, planeta Terra, nenhuma criatura nesse planeta reencarna sem ter um protetor em especial que nós chamamos de anjo guardião. Aí já começa a gente mudar a nossa dimensão
da visão sobre o próprio Criador, sobre Deus. Porque aquela ideia antiga, equivocada, do Senhor bem idoso, né? Porque se Deus é eterno, tem que ser bem idoso mesmo. Então, aquele Senhor antigo, de longas barbas, sentado no seu trono. E aí a gente pode escolher, né? Ou com um grande binóculo, ou com um belo telescópio, para poder enxergar a humanidade inteira. E não poderia faltar um grande livro para anotar ali os nossos erros e os nossos acertos no chamado livro da vida. Essa visão do Deus homem, a doutrina espírita elucida, nos tira essa visão para apresentar um Deus criador, um Deus de inteligência suprema, um Deus que é causa primeira de tudo o que existe e especialmente revivendo a mensagem do Mestre, revivendo a mensagem da tradição dos seus primeiros apóstolos, nos dizer: Deus é amor. E não há representação maior do amor de Deus por nós do que este exemplo dado aqui. Nessa explicação que Allan Kardec vai nos dar sobre o significado da presença de um espírito destacado especialmente para nos acompanhar na nossa jornada aqui sobre a Terra, o anjo guardião. Cumpre junto de nós, o anjo guardião, a missão de um pai junto ao seu filho. Um pai junto ao filho. A de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Opa! Quer dizer que eu vou me aperfeiçoar, que eu vou progredir, que eu vou caminhar, e para isso eu preciso de provas. Ah, então aquela dificuldade que eu estou passando tem um significado? Sem dúvida. Ah, não é Deus me castigando? Não. A pedagogia divina não é do castigo, não é da punição. É da educação. Que passa bem longe do nosso conceito, da nossa ideia de instrução humana. Porque a nossa questão não é de instrução. Porque senão bastaria que nos matriculássemos desde a primeira infância na melhor universidade do mundo e passássemos a encarnação toda lá, nos instruindo, alimentando somente a nossa mente de conteúdos intelectuais. A proposta divina não é esta. Quando falamos, portanto, de educação, e todo o projeto da doutrina espírita é isso, é um projeto de educação da alma, de educação do espírito. Kardec vai definir a educação chamando de conjunto de hábitos adquiridos. A arte de formar os caráteres. Diz que fazemos isso não pela educação intelectual, não pela educação moral pelos livros, mas por aquela que dá os hábitos. E só adquirimos hábitos novos quando nos deixamos influenciar por um campo de ideias novas que vá nos elevar. Não há mensagem sobre o mundo tão atual e que toque tão diretamente o nosso coração quanto o Evangelho do Mestre. E é por isso que Kardec vai tratar especialmente disso nessa obra que trazemos aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como bilhetes que são deixados para nós, para nos fazer lembrar da presença contínua de Deus no nosso coração. E tratando sobre isso, então, Kardec vai continuar. Seu nome, o nome do anjo guardião, porque aqueles têm logo curiosidade. Ah, eu tenho um espírito protetor, um anjo guardião. Que bom. Qual o nome dele? Eu quero falar com ele. Como é que eu posso chamá-lo? Kardec vai escrever assim. Seu nome nos importa pouco, porque pode não ter nome conhecido na Terra. Interessa pouco o nome. Nós o evocamos, o chamamos então, como nosso guardião, nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sentimos mais particularmente uma simpatia. Depende do nome. Você quer escolher um?
sei lá, eu me afeiçoo com Francisco de Assis. Eu não preciso, é claro, a partir daí acreditar que meu protetor espiritual é Francisco de Assis e sair divulgando isso por aí. Mas se eu me sinto mais confortável para conversar com o meu anjo guardião, falando assim, ô Francisco, chega mais, vamos conversar. Sem problema. O nome com o qual nós sentimos maior simpatia. Eu gosto do nome de João. Tudo bem, conversa com o João. Ele não vai se ofender se o nome dele não for esse. A questão de nomes para ele pouco importa. Porque o fundamento principal é que eles estão unidos e reunidos num pensamento único, que é o pensamento do Cristo. O individualismo diferente de nós não impera entre eles. É a obra coletiva que importa, e é nessa obra coletiva que, por amor, eles escolhem a missão de nos conduzir aqui sobre a Terra. Então, o nome, aquele que nós nos sentimos mais à vontade para conversar com o nosso irmão, com o nosso amigo espiritual, o anjo guardião. E Kardec vai fazer uma distinção interessante aqui. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior em relação ao protegido, é bom fazer essa distinção. É claro que não vai se dar, por exemplo, um professor de filosofia para uma criança. No sentido espiritual, nós não teremos, portanto, os espíritos da maior hierarquia espiritual se ainda não alcançamos entendimento para captar a mensagem deles. Mas sempre será um espírito superior à nossa condição. E pelo menos um bom espírito. Pelo menos um bom espírito. Porque de espírito imperfeito nós já conhecemos bastante, né? Espíritos que têm dificuldade de entendimento, que ainda estão mergulhados em sentimentos como o egoísmo, a inveja, a ganância, a ambição. Certamente não será essa a proposta do nosso anjo guardião. Então, pelo menos um bom espírito. É a condição do nosso anjo protetor. Temos também, além deste anjo guardião, espíritos protetores, outros, que por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes. Espíritos protetores, além do anjo guardião. São ou parentes, ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos nessa existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e frequentemente pela sua intervenção em nossa vida. São os chamados espíritos familiares, aqueles que pertenceram nessa e outras existências ao nosso círculo familiar, ou amigos, companheiros espirituais dessa ou de outras existências. Espíritos que nos protegem mais particularmente em assuntos do cotidiano, na nossa rotina, do dia a dia. Espíritos que têm afeição profunda por nós e nos auxiliam também dentro das suas possibilidades mais limitadas, diferente do nosso anjo guardião, que é destacado especialmente para nos acompanhar. Agora, sobre esse acompanhamento também é bom lembrar. Não significa que eu vou andar assim tropeçando nele, que eu vou movimentar o braço e vou bater o braço dele. Não há necessidade do nosso anjo guardião estar em corpo espiritual ao nosso lado a todo instante. Aprendemos na doutrina espírita que a ligação é pensamento a pensamento. Ele pode, portanto, estar a milhares de quilômetros de distância de nós, sabe Deus, contando espaço afora o quanto seja isso, e cumprir a sua missão, ligado a nós pelo pensamento. Quando se faz necessário, sim, inclusive espiritualmente, ele pode se aproximar de nós, pode manifestar-se de forma mais direta, se isso for necessário. Mas o fato é que a ligação por pensamento jamais se rompe. Podemos ter assim a falso entendimento, falso pensamento, que mas às vezes eu peço e parece que eu não sinto nada. Ou parece que ele não está acompanhando essa minha dificuldade. Não está sentindo essa minha aflição. O processo é inverso. Nós não estamos sentindo. Porque
Porque muitas vezes nos deixamos levar pelo desespero, pelas próprias aflições, nos desequilibramos, nos desajustamos e perdemos a sintonia com Ele. Nós achamos, Ele se afastou. Não, nós nos afastamos. O processo é inverso. Então cabe a nós restabelecermos a sintonia, porque presente Ele sempre está. Kardec vai continuar também tratando sobre uma outra qualidade de espíritos que nos acompanham. São chamados espíritos simpáticos. E não é aqui porque eles têm simpatia, não. Né? O simpático aqui fala sobre uma proximidade, uma semelhança de sentimentos com esses espíritos. E a simpatia, é bom que se diga, e aí cabe um alerta para nós, a simpatia tanto para o bem quanto para o mal. Quer dizer que eu posso ter espíritos simpáticos que são espíritos em estado de perturbação também? Sim. Simpatia, a palavra vem de passo, sentimento, e sim é concordância. Concordância de sentimentos. Se os meus sentimentos estão em desequilíbrio, qual vai ser a minha turma de espíritos simpáticos? Os que se afeiçoam com esses sentimentos desajustados. Então aí cabe atenção. Nem sempre o grupo de espíritos simpáticos será um grupo de espíritos elevados. Teremos sim, além do nosso anjo protetor, do nosso espírito, do nosso anjo guardião, do nosso espírito protetor, outros espíritos protetores aqui citados, familiares, amigos, desencarnados que nos acompanham dentro do limite da possibilidade deles, também nos aconselham, nos ajudam. Agora, nesse grupo de espíritos simpáticos, pode ser uma simpatia para o bem ou para o mal. Kardec vai tratar a respeito disso. São aqueles que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e de tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Que os atraem para nós. Não somos nós que somos atraídos para eles? Não. Nós atraímos a presença deles. Por aquilo que emitimos em pensamento, por aquilo que fazemos na nossa ação diária. Eles olham para a gente assim e falam, isso é da minha turma. Tanto para o bem quanto para o mal. Vão se afinizar com a gente e vão caminhar conosco. Aí tentando inverter um pouco as coisas, a gente fala assim, não creio na existência de demônio não, mas obsessor existe, né? Porque na Espírita fala de obsessor. E a gente começa a falar do obsessor e joga a culpa toda para ele. Só que pensando sobre esse ponto de vista, são espíritos simpáticos, quer dizer, tem gostos, tendências, semelhanças conosco. Se pensa como eu, se anda comigo, se faz as coisas que eu gosto, me desculpa, mas é mais amigo do que inimigo. Não é adversário, não. Nós nos encontramos juntos, porque a sintonia está a mesma. Por isso o convite da doutrina espírita e a proposta de Kardec ao trazer esse tema aqui, anjos guardiões e espíritos protetores, e falando sobre isso, tratando a respeito de preces por si mesmo, para a gente não perder de foco, temos destacado por Deus um espírito, um anjo guardião para nos alertar, para nos instruir, para nos conduzir, para nos aconselhar. Só que nós precisamos estabelecer esse diálogo, essa conversa com ele. E aí, cabe uma observação da nossa parte. De que forma nós estabelecemos esse diálogo? Como é que nós estamos nos conduzindo antes, por exemplo, de dormir? Porque num plano geral, nosso dia, nossa rotina é atribulada mesmo. É um corre-corre, né? Aquela conversa, não temos tempo para nada, é isso que a maioria alega. De fato, há um aceleramento das coisas nos tempos atuais. Agora, na hora de deitar, não tem mais corre-corre. O corpo precisa descansar. E aí, como é que nós fazemos? Olhamos para a cama olha para nós e fala, agora eu vou. Né? Aí a gente entende o que é o campo atrativo, né? Se a gente olha para a cama, se o corpo não está aguentando mais, nós vamos.
Mas vamos de que jeito? Vamos lá, tombamos, capotamos e acabou? Vamos dormir, é isso? Reparar as energias do corpo físico e está resolvido o nosso problema? Não. O canal da prece é um canal perfeitamente aberto, especialmente nesse momento. 5 minutinhos, gente, não precisa mais do que isso. 5 minutinhos. Passe em revista o teu dia. Para pensar assim, né? A partir do momento que eu abri o olho, entendi que começou um novo dia, né? Porque naquele primeiro momento nem isso, né? A gente consegue, mas entendi que começou um novo dia, coloquei o meu pezinho no chão, começa a pensar, como é que foi o dia a partir daí? E vai se questionando. Isso é uma proposta muito clara de Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, obra principal, dando início à codificação de Allan Kardec. Santo Agostinho vai falar a respeito disso. Então começa a fazer questionamentos. Como foi o meu dia? O que eu fiz no convívio com o meu semelhante? O que eu fiz que veio em prejuízo ou benefício de mim mesmo? E o que eu posso ter feito para contribuir ou mesmo agir de forma contrária às leis divinas? Aí nós vamos ter um somatório de respostas. E fazendo esse balanço, vamos entender como é que foi o nosso dia. E a nossa mente age de forma muito rápida, muito ágil. Pode ser um pouquinho antes de chegar naquele momento que você não aguenta mais e vai dormir. Porque senão você começa a prece e vai dormir no meio dela. Mas é um diálogo aberto, sincero, em que se propõe essas questões, se passa em revista mesmo, e é nesse sentido de abrir como se fosse o dia e vai vendo, né, as ações diárias. Como foi? O meu dia. O meu. Não vou olhar para o companheiro do lado, mas o fulano lá. Não, o meu dia. E no somatório de tudo isso eu vou entender o que há para corrigir e o que deve ser aperfeiçoado, ser mantido. Fazer prece é isso, gente. É conversa aberta e sincera com a espiritualidade. E para que isso não seja vago, não seja algo que a gente não saiba como fazer, Kardec nos dá um modelo aqui. Capítulo 28, Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai propor, então, em um dos itens, uma prece ao anjo guardião, aos espíritos protetores. É um modelo, tá, gente? É a obrigatoriedade de fazer dessa forma. No item 12, ele vai trazer assim, ó. Vamos pensar nós fazendo essa prece. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-me nas provas dessa vida. Dai-me a força de suportá-las, sem murmurar, sem reclamar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de os perceber e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, e aí se dirigindo ao anjo guardião com um nome pelo qual nós nos sentimos mais afeiçoados. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus, não a nossa, segundo a vontade de Deus. Um modelo breve aqui de prece. Em 2 minutos aqui nós fizemos essa prece. É lógico que isso exige ali um envolvimento, um sentimento, né, que coloquemos realmente o que
fiz uma prece. Vou deitar. Vou dormir. Tomara que desdobremos. E tenhamos bons sonhos e boas visitas. E que sejamos boas visitas por onde passemos. É isso que se propõe. Tenham a certeza. O despertar no outro dia vai ser diferente. Não vou dizer que você não corre o risco de acordar no escuro e dar um trupicão e machucar o dedo logo começando o dia. Mas até aí você vai saber lidar melhor com a situação do que se não tivesse feito uma prece antes de dormir. Começa diferente. Se sente mais leve. Você não vai ter aquela impressão de que acordou e já tomou uma surra antes. Vai estar leve, vai estar mais tranquilo, vai estar mais lúcido para tomar as decisões que são necessárias para mais um dia que se abre para nós. É isso que se propõe. É por isso que trazemos aqui em especial capítulo 28 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces do Espírito. E aqui tem prece para todo gosto, gente. Inúmeras, sobre as mais variadas situações. Por isso citamos o capítulo. Para concluir e finalizar, eu vou citar uma observação que está aí no Livro dos Espíritos, que vai tratar também uma grande sequência de perguntas e respostas sobre o tema, sobre o assunto, anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E eu vou citar aqui um pequeno trecho, que é uma exposição mais ou menos longa, mas é um pequeno trecho, da questão 495 da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E a exposição está assinada pelos espíritos São Luís e Santo Agostinho. E tratando sobre o tema anjos guardiões, eles vão ensinar o seguinte para a gente. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos, pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiães. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre esta terra. Não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós, e aí estão por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, Ele estará convosco. Nas prisões, nos hospitais, nos lugares de devassidão, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e os mais sábios conselhos. Essa é a mensagem central. E deixando para que a gente não esqueça, grifando mais uma vez para finalizar, são os mais seguros e mais devotados amigos do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre esta terra. Se tiver, pensa naquele amigão do peito que você tem aqui em Conta Encarnado, onde o guardião está bem além disso, e muito mais seguro, muito mais devotado, e especialmente, muito mais conhecedor das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos e das orientações que se fazem necessárias para a nossa caminhada aqui na jornada atual. Muita paz, muita luz a todos. Vamos orar. Graças a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade que tivemos de participando deste ambiente cuidadosamente preparado pelos Espíritos amigos, sentindo a afeição deles por nós, nos coloquemos na condição de agradecidos
estimulados à nossa melhora pessoal, individual, à nossa reforma moral. Que ao adentrarmos a câmara de passe, receptivos aos fluidos que serão derramados para restabelecimento do nosso corpo físico, material e também do nosso corpo espiritual, busquemos, na mensagem que vem do alto, a inspiração para a continuidade das nossas tarefas na presente existência. Jesus conosco e Deus abençoando as nossas atividades. Que assim seja, pela graça do Pai.